Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo hoje às 21h30 para enfrentar o Vitória no Barradão em Salvador pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo. Pois é, galera, peço desculpas, ontem não tivemos a redação do Bandeira ao vivo às 15h30, mas hoje programação normal, às 15h30 aqui no canal Fabiano Bandeira, nesta quinta-feira, redação do Bandeira ao vivo especial pré-jogo. Participe, troque aquela ideia, vamos falar muito a respeito do nosso Glorioso, vamos falar muito sobre o jogo de mais tarde. O Botafogo precisa vencer. O Bahia ontem surpreendeu o Atlético Paranaense na Liga Arena. É muito difícil vencer lá no Paraná e o Bahia conseguiu 3-1. E chegou aos 30 pontos. O Flamengo tem 31 pontos, enfrenta hoje o Fortaleza no Maracanã. O Botafogo tem 30 pontos, enfrenta hoje o Vitória no Barradão. O Palmeiras em terceiro também tem 30 pontos, enfrenta hoje o Atlético Goianiense em São Paulo. E o Bahia chegou aos 30 com um jogo a mais que os três primeiros, e atrás do Botafogo por conta do saldo de gols. Então o Botafogo ainda está à frente da equipe treinada por Rogério Ceni, mas tem que pontuar, tem que vencer hoje em Salvador. É um campeonato dificílimo, se você quer brigar pelo título, tem que ganhar muitos jogos. Tomara que o Botafogo jogue ainda melhor. O nosso time foi bem na maior parte do tempo contra o Atlético Mineiro, e para isso o técnico Arthur Jorge tem algumas possibilidades. Ele não vai poder contar com Bastos, zagueiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com Tiquinho Soares, centroavante, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mesmo assim, o treinador alvinegro tem muitos jogadores de qualidade à disposição. Lembrando, galera, que depois do jogo contra o Vitória, o Botafogo só voltará a campo na quarta-feira da semana que vem, dia 17, contra o Palmeiras no Newton Santos, também às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. E poderemos ter as estreias, por exemplo, de Alan e Igor Jesus. Então, um tempo interessante para que haja um descanso e também mais preparação visando o jogo com o Palmeiras. Só que o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. Os 3 pontos de hoje não valem mais e não valem menos que os 3 pontos em disputa contra o Palmeiras. Então, a próxima final do Botafogo será hoje, às 21h30, contra o Vitória em Salvador. Foco no jogo de mais tarde. O treinador do Glorioso pode escalar um time num 4-1-4-1, num 4-2-3-1, num 4-4-2 e tem que explorar deficiências defensivas do time treinado por Thiago Carpini, que evoluiu bastante desde o último encontro entre as equipes na Copa do Brasil deste ano. O técnico Arthur Jorge pode levar a campo, por exemplo, uma equipe com John no gol, Damian Soares na lateral direita, na zaga Lucas Alter e Alexander Barbosa, já que o Bastos está suspenso, na lateral esquerda Cuiabano ou Marçal. No meio-campo podemos ter Danilo Barbosa ou Gregory, Marlon Freitas, Eduardo. Na ponta direita, Luiz Henrique, centroavante Júnior Santos, já que o Tiquinho está suspenso, e na ponta esquerda, o Savarino. É um 4-2-3-1 bem interessante, um 4-3-3. E esse time marca em 2 linhas de 4, com o Júnior Santos e o Eduardo um pouco mais adiantados, Luiz Henrique pela direita, Savarino pela esquerda, Marlon e Danilo ou Gregory por dentro. O Botafogo também pode ter uma linha de 4 no meio-campo, com o Savarino ou Eduardo no banco de reservas, o Tietê fazendo aquele lado esquerdo, não para atacar tanto por ali, mas para contribuir na marcação, para contribuir na hora da recomposição. E aí o Botafogo joga com o Cuiabano para explorar um espaço dado pelo Vitória. Vamos começar falando então a respeito das brechas que são dadas pelo adversário. O Vitória evoluiu bastante, galera. Eles vêm jogando num 4-1-4-1. O Vitória não tem problema mais em ficar com a bola, muitas vezes tem mais posse que os adversários, tem um número razoável de finalizações também, em média por jogo. Então o time do Carpini evoluiu, eles trabalham saída de bola. O Vitória fez um golaço no último fim de semana contra o Criciúma, tocando bastante a bola.
até que a pelota chegasse dentro da área e houvesse a finalização. Vitória do time treinado por Carpini por 2-1 sobre o Criciúma. Pois bem, é um time que evolui, é um time que vai dar trabalho provavelmente não só para o Botafogo, mas para outros adversários, principalmente no Barradão, mas ainda apresenta algumas brechas que eram vistas lá nos jogos da Copa do Brasil, principalmente no segundo jogo, na estreia do Carpini no Barradão. O Vitória ainda tem problemas pelos lados do campo, então o Botafogo pode explorar o lado direito, pode explorar o lado esquerdo, e o Vitória tem problema na recomposição. O Botafogo pode fazer gol em contra-ataque, pode fazer gol em transição rápida. Se lembrarmos, na vitória por 2-1 sobre o adversário de hoje na Copa do Brasil, o Botafogo fez um gol explorando o lado, com o Cuiabano passando, recebendo um bolão do Marlon Freitas, cruzando forte por baixo para o Luiz Henrique completar. E o Botafogo fez um gol também, tendo roubado a bola no campo de defesa, saída rápida, o Savarino dando uma belíssima assistência para o Júnior Santos, que driblou bem o zagueiro e guardou. Quer dizer, armas que foram utilizadas contra o Vitória na Copa do Brasil poderão ser utilizadas hoje novamente, embora agora o Vitória tenha mais consistência, tenha um time mais preparado. Só que algumas brechas eles ainda dão, e são brechas que podem ser muito bem exploradas pelo Botafogo. Por isso que eu falei que se o técnico Arthur Jorge quiser dar uma consistência numa linha de 4 no meio-campo com o Tietê pela esquerda, ele pode soltar o Cuiabano como um lateral. Assim o Botafogo fez o primeiro gol em Salvador na Copa do Brasil. O Tietê contribuiu muito na marcação por aquele lado, roubou a bola que chegou até o Marlon Freitas, que deu o bolão para o Cuiabano, cruzamento e gol do Luiz Henrique. No segundo tempo, o Botafogo marcava mais baixo no momento do segundo gol, porque no primeiro gol, o Tietê estava na marcação alta com os companheiros. No segundo tempo, no momento do outro gol, o Tietê estava numa linha bem mais baixa, contribuiu na marcação, bem posicionado. O Cuiabano conseguiu roubar a bola, passe muito bom para o Savarino, que encontrou o Júnior Santos, 2-0 para o Fogão. Depois acabamos tomando um gol. Não estou tirando do nada a ideia de ter o Tietê pela esquerda, é porque o Botafogo assim já conseguiu surpreender o Vitória. Eu sei que grande parte da torcida prefere ter um 4-3-3 com o Eduardo centralizado, Luiz Henrique pela direita, Savarino pela esquerda e o Júnior Santos mais à frente como um centroavante móvel. Tudo bem, e se isso acontecer, ótimo também. Aí o Botafogo pode ter na lateral esquerda ou o Cuiabano ou o Marçal, porque o Savarino já dá o tom ofensivo por aquele lado. O Marçal é um jogador de forte imposição na marcação, pode fazer uma boa companhia para o Savarino na hora da recomposição defensiva. E na hora de atacar, o Júnior Santos, como tem mobilidade, pode encostar para trabalhar com o Savarino, assim como o Eduardo também, se o técnico Arthur Jorge optar por esse 4-3-3, com o Luiz Henrique de um lado, o Eduardo como meia central, o Savarino pela esquerda e o Júnior Santos como um centroavante. O Botafogo, então, reitero, pode explorar os lados do campo, tanto o lado direito da defesa do Vitória quanto o lado esquerdo. Chegou ao fundo, cruzamento, alguém chegando para finalizar pelo alto, eles têm problema na bola aérea defensiva, gente ligada no rebote também, que uma bola pode sobrar na entrada da área, e o Botafogo vem chutando bastante de fora da área, fazendo golaços. Também pode haver aquele cruzamento por baixo forte, como fez o Cuiabano no jogo da Copa do Brasil. O chute cruzado também pode acontecer, por que não? E a transição rápida, o contra-ataque, porque o Vitória está com dificuldade ainda na recomposição defensiva. Eles, como eu digo, vêm jogando num 4-1-4-1. Então, à frente da linha de defesa, dos dois laterais e dois zagueiros, o Luan Santos faz o papel do primeiro volante. Então, à frente do Luan Santos, eles têm uma linha com o Mateuzinho, que em vários momentos vem da extrema-direita para dentro do campo, trabalhando mais por dentro, William Oliveira e Leonaldi, um jogador interessante que deu muito trabalho ao Fluminense na vitória do Vitória por 1-0 no Maracanã, com o gol do Janderson. E na esquerda, pode ser que jogue o próprio Janderson, ex-Botafogo, como um extremo por aquele lado, com o Alejandro, centroavante, muito móvel, dando trabalho. Isso, Mateuzinho, um jogador de muita qualidade que também trabalha como um meia, em algumas oportunidades, vem da direita para dentro do campo com William Oliveira, que vem fazendo gols, sofreu pênalti contra o Criciúma,
Leonaldi, e na esquerda o Janderson e o Alejandro se movimentando. E o Alejandro e o Janderson podem trocar. Vocês vão lembrar que o Janderson trabalhou como centroavante aqui no Botafogo. Então é um ataque móvel de certa qualidade que, com a organização trazida pelo Carpini, incomoda os adversários pela movimentação. No futebol tem muito caos. O Janderson é um jogador que tem força, tem velocidade, tecnicamente pode não ser uma sumidade, mas vem dando trabalho a adversários complicados. Trabalhando pela esquerda ele pode complicar se o Botafogo não tiver cuidado. E por outro lado, o Mateuzinho, ainda tem o Leonaldi, o William Oliveira e o Alejandro trabalhando mais adiantado. Se houver alguma mudança de peças, a estrutura deve ser mantida. 4-1-4-1. O Botafogo precisa ter uma linha de defesa muito bem postada, tem que ter a compactação que foi apresentada em vários momentos contra o Atlético Mineiro, foco total, marcação muito bem organizada, e quando o Botafogo tomar essa bola do Vitória no campo de defesa, saída em contra-ataque rápido. Quando o Botafogo roubar essa bola no campo ofensivo, buscar os lados de campo, a não ser que o meio do Vitória esteja completamente aberto, aí o Botafogo pode aproveitar por ali. E na construção também, tentar a transição mais rápida, só que com qualidade, e se não der para entrar naquele momento na defesa adversária, aí sim recua, toca a bola de novo, mas sempre pensando no objetivo e no melhor espaço a ser encontrado para que possamos surpreender o Vitória hoje em Salvador. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Quem já é inscrito, trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 51 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Todo mundo deixando o like e todo mundo ativando o sininho. Muito obrigado pela força de sempre. Lembrando, hoje, às 15h30, redação do Bandeira ao vivo especial pré-jogo por aqui. Beleza? Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo! You